Fala, Laís, seja muito bem-vinda aí ao podcast. Obrigadão por ter aceitado o convite. E se apresenta aí para a nossa audiência e te conhecer um pouquinho. Olha, eu que agradeço, acho que é um prazer poder falar para uma comunidade tão bonita e tão bacana quanto a sua. Bom, eu sou a Laís, moro em Portugal, moro na cidade de Braga, já tô cá em Portugal faz 7 anos. Vim para cá para fazer o meu doutoramento aqui na Universidade do Minho, e eu fiz meu doutorado em Ciências da Comunicação. Trabalhava já muito na área de pesquisa acadêmica, eu era uma pesquisadora acadêmica muito focada, e essa, digamos, era a minha inicial perspectiva de carreira. Vim para cá, era para ficar só 5 meses, e a vida foi dando as suas voltas, e eu acabei ficando cá finalizando o doutorado aqui. Depois acabei trabalhando mais 3 anos numa universidade aqui, que é a Universidade do Minho, também na área de pesquisa. E como no meu doutorado eu já trabalhava bastante com questões do design visual, porque era em comunicação e etc., eu comecei a me especializar na área de UX e UI. E aí fui descobrindo um mundo, né, que existem um leque de opções para quando uma pessoa quer migrar e quer ir para essa área. E foi uma coisa muito natural para mim nesse momento acabar indo um pouco mais para a área de research, porque eu já tinha uma bagagem de conhecimento muito boa em research, na parte de research acadêmica, né? Então foi uma questão de ajustar ali as minhas skills, aprender mais sobre metodologias focadas na experiência e etc. E trabalhei ali alguns anos na área de research, e o mundo de Ops apareceu para mim de uma maneira muito natural. Acho que também por causa das minhas experiências anteriores e das skills que eu apresentava, eu acabei tendo sempre uma função um pouco híbrida de research e research ops. Então eu tinha muito esse papel de trazer operações de pesquisa, trazer processos, tentar tornar mais standard a parte de documentação, repositório, e acabei desenvolvendo, né, essa bagagem mais na parte de research ops, até que há mais ou menos alguns meses atrás, eu resolvi aceitar um desafio de uma empresa aqui em Portugal, para atuar como design ops. Então eu realmente tive ali o role, a função no meu LinkedIn, né? Que a gente fala que design ops é uma função que a gente não tem muitas vezes no LinkedIn, mas a gente atua. Não é a nossa role, mas é o nosso papel. Então aí eu cheguei, depois desse percurso de passar pelo acadêmico, pela pesquisa, pela UX Research, pelo Research Ops, acabei chegando no Design Ops. E aí estou aqui, então, nesses 7 anos, cada vez mais aprendendo e me aprofundando mais no mercado e no mundo de UX e de produto também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes indústrias, né? Uma das empresas americanas que eu trabalhei era mais focada na área de Cloud Communications, então construindo diferentes canais de comunicação B2B, né, para como outras empresas se comunicam com clientes e com outras empresas, fornecedores, etc. Agora, recentemente, estou numa empresa que é mais na área de saúde, então, que usa muito tecnologia e AI para oferecer soluções em saúde. E, claro, essas duas empresas são empresas mais tech, de um nível multinacional, então são empresas maiores, mas então eu tenho digamos que eu tenho esse leque aí de ter tido a possibilidade de trabalhar com diferentes tipos de equipe, tipos de, né, metodologia de trabalho, que eu acho que também foi bem positivo para mim. Legal, legal, bem extenso aí o currículo. Boa. Para o pessoal entender essa temporada, Laís, eu tô chamando o pessoal de Portugal, de Latam, até pra gente ter esse contraste, essa comparação aí com o mercado brasileiro, né? Uhum. Falar sobre design, maturidade de ops também nas empresas e tal. E eu acho que você pode contribuir também além da cultura, né, de Portugal, mas também com empresas norte-americanas aí que você tem no seu portfólio. E aí, para iniciar, Laís, eu acho que seria interessante ver com você como você descreveria aí a maturidade do mercado de Portugal com um assunto de design ops e tal. E aí depois, se você já quiser complementar na sua Uhum. resposta,
sobre o mercado norte-americano também. Então, o que que eu vejo? Eu vejo que Portugal agora, ele começa a gente vê aqui que começa a haver uma valorização um pouco maior, né, em ver talvez o papel mais estratégico de ops e não só como aquele assistente, aquele, né, que apenas operacionaliza as coisas. Então eu vejo que já começa agora a haver essa valorização, especialmente quando a gente fala de empresas tech a nível multinacional, né, as empresas maiores. Isso a gente já não observa em empresas menores, acho que é um movimento natural, né? E eu vejo também que há já uma demanda maior por especialização, por resultados mais mensuráveis quando a gente fala de ops. E eu acho que isso é muito reflexo, então, da gente entender o ops como uma área mais estratégica, né? E o que eu vejo que talvez Estados Unidos, UK, Alemanha, Holanda já estão à frente, né? Porque são hubs tecnológicos que já, ao meu ver, assim, já tem um espaço maior, um mercado maior, e eu vejo que já é onde já existe talvez uma área de ops um pouco mais estruturada e valorizada. Posso estar errada, talvez, nos outros países, mas Portugal eu vejo que começa agora esse caminho de valorização. Então, outra pergunta? Mas em Ai, relação desculpa. a não, 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 pô, tranquilo. Eu tinha comentado que você quisesse complementar, com além de Portugal, né, com essas outras empresas, mas você já comentou um Uhum. pouco. E aí eu queria trazer, estender a sua resposta para a maturidade de UX como um todo. Como você enxerga aí, a galera tá engatinhando ainda tem muitos desafios ou realmente já tá bem fomentada aí a Olha, cultura? eu acho que ainda estamos engatinhando em alguns pontos, sim. Eu vejo isso porque justamente eu tive essas experiências em empresas maiores, né, empresas que já era esperado talvez um um nível de maturidade maior, e isso nem sempre acontece. Mas existe um outro lado que, normalmente, essas empresas onde não existe esse nível de maturidade, é porque elas cresceram muito rápido, né, e não teve essa questão desse pilar de sustentabilidade em escala. Então, faltou isso e por isso a maturidade ficou para trás. Mas eu sinto que ainda há desafios, acho que a gente não pode pensar que as empresas de fora necessariamente estão com uma maturidade de UX muito à frente, porque eu não acho que seja uma verdade absoluta. Inclusive, quando comecei a trabalhar na área de UX como researcher, tive a oportunidade de trabalhar numa consultoria brasileira e eu via que tinha muita coisa que eu achava que estava até à frente de empresas menores aqui em Portugal. Então, assim, é muito relativo, é uma resposta que depende muito, mas eu acho que é importante a gente dizer que existem sim esses desafios, e especialmente nessas empresas que escalaram as operações de uma forma geral, como empresa, de forma muito rápido, deixou-se a desejar a parte do design ops e a parte do crescimento dessa maturidade de UX como um todo. Legal, acho que esse foi um bom comentário seu de que esse rápido crescimento aí, sem essa sustentação, né, essa base que, Ops acaba trazendo, né, eu acho que foi interessante você trazer esse ponto. E aí eu queria, continuar nessa pegada aí de maturidade, mas no sentido, se você fosse resumir, as principais diferença entre Portugal e essas outras experiências que você teve de outras culturas e tal, como seria essa listinha aí de diferenças de maturidade, de cultura? Eu acho que é até mais fácil quando a gente fala, por exemplo, de Brasil e Portugal, porque eu vejo que algumas diferenças elas saltam aos olhos, né. Por exemplo, eu acho que a forma de colaboração e de trabalho em equipe no Brasil acaba sendo, em grande parte das vezes, nesse mundo de UX e de produto, um pouco mais informal e talvez relacional, né. Eu não sei se talvez foram as minhas experiências, mas eu acho que não existe tanto um conceito de hierarquia, autoridade, essas coisas muito rígidas. Já aqui em Portugal, de modo geral, é uma sociedade onde a hierarquia e as questões de autoridade elas são mais marcadas. Então, normalmente exige-se aqui uma certa formalidade na comunicação, respeitar talvez algumas estruturas hierárquicas,
né? E vejo também que aqui tem-se uma estrutura muito mais orientada por processos, quando no Brasil a gente muitas vezes tem estruturas orientadas por pessoas. Então claro, os processos eles estão ali, mas muitas vezes eu acho que no Brasil a gente tem esse mindset talvez das relações, de trabalhar, né, da questão da colaboração em equipe, etc. E aqui eu sinto que existem essas diferenças. Confesso que o mercado americano, norte-americano, para mim, me pareceu muito mais parecido com o mercado brasileiro, com a diferença que eu acho que o mercado americano ele é ainda mais acelerado. Ele a exigência, a cobrança, a entrega, o timing das coisas, claro, a ambiguidade, a agilidade, ela tá aí no mundo da tecnologia, mas eu vejo que no mercado americano isso para mim foi ainda mais gritante, né? E, por exemplo, no Brasil existe muito assim, parece que tudo é urgente. Eu acho que existe muito esse discurso muitas vezes. Aqui em Portugal, apesar de ter esse mesmo discurso, as decisões e os processos, eles costumam demorar muito. Então, parece que são decisões e processos que precisam ser muito discutidos e muito bem fundamentados. E eu vejo que talvez o norte-americano e as equipes brasileiras, assim, na forma de trabalhar, vamos resolver, vamos tentar errar, falhar e aprender com o erro então eu percebi logo isso, assim. As outras culturas, apesar de já ter trabalhado, na minha última empresa a gente tinha uma equipe extremamente multicultural, a gente tinha italianos, espanhóis, a gente tinha até pessoal de Cuba, tínhamos pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, assim, então, mas era mais difícil notar essas nuances. Eu acho que quando eu consigo comparar é quando eu olho para a realidade brasileira, quando eu olho para a realidade portuguesa e para a norte-americana, digamos, como um todo, assim, né? Entendi, entendi. Até complementando isso que você está trazendo, quais foram, assim, na visão da Laís, os maiores choques, né, culturais em relação a essas empresas, as experiências de forma geral, né, tanto Portugal quanto outras empresas aí. Você acabou já citando Sim. algumas, né? Mas como você pode complementar mais, assim, a sua resposta em relação a isso? Que realmente, putz, para a Laís foi desafiador. Eu acho que para mim, justamente essa parte de sermos muito informais e relacionais foi inicialmente até um certo bloqueio para mim, porque principalmente trabalhar com portugueses, você não vai, por exemplo, a gente tem muita é comum no Brasil você tratar as pessoas por Rafa, a Carol, e muitas vezes já me chamaram de lá em reuniões com a equipe brasileira. Isso não é uma coisa que acontece numa equipe portuguesa. Não, você não tem não tem brincadeiras, não tem tanto essa informalidade que eu mencionei, né? Essa questão mais relacional. E eu acho que para mim esse foi o principal desafio, assim. Eu tive até uma equipe que eu trabalhei em que nós éramos mais brasileiros do que portugueses. E era claro como a equipe tinha uma outra energia, uma outra vibe, assim, sabe? Mas hoje eu vejo que eu já consegui dosear, digamos, aprender o que é bom, né, dessa cultura mais relacional e o que também é bom dessa cultura que é mais estruturada, que é mais, que gosta de decisões mais concretas, que de alguma forma ainda respeita hierarquias. Então, hoje eu sinto que eu já consegui achar um denominador comum que até me ajuda aqui nas minhas funções, porque eu sempre estou a trabalhar com equipes multiculturais. Legal. Você comentou que tem bastante correria, independente da cultura, a esteira de trabalho ali é exigente ali Sim. no caso, no dia a dia, né. Mas aí como você tá em Portugal, especificamente, agora no fuso horário é 5 horas da tarde para Isso. você, né, e aqui é exatamente 1h30 da tarde aqui no Uhum. Brasil. Ah, como é essa carga horária aí exigida? Porque aqui no Brasil é muito comum de se ver a galera tendo que trabalhar mais do horário, enfim, né, por N motivos, não vou entrar nessas Uhum. questões. Mas eu queria que, já que você está aqui
compartilhando sua experiência, como é aí no mercado? Olha, as empresas que eu trabalhei, não tínhamos, por exemplo, que fazer ponto, a sinalizar o ponto, não tínhamos nada disso. Eu acho que na área de UX, assim, eu quase não vejo, na área de design e produto, eu não vejo isso acontecer. Mas vejo sim acontecer o trabalhar a mais, principalmente para vagas que são remotas ou híbridas, onde tem-se as entregas e às vezes você tem que trabalhar mais sim. Então eu acho que esse talvez é um problema, transversal, né, a países e culturas e oceanos. Mas é interessante que você mencionou isso da questão do fuso e etcétera, porque eu estava aqui pensando, né, que a gente tem hoje diversas ferramentas que nos facilitam e que nos permitem, trabalhar nessas equipes multiculturais com outros fusos, respeitando horário, agendando reuniões quando é possível, trabalhando muitas vezes de forma assíncrona. Mas uma coisa que eu tive pensando é que não basta só ter as ferramentas ou ter a melhor ferramenta. É preciso desenhar acordos de convivência digital, né? Convivência nesse mundo remoto. E isso é puramente ops. Quando a gente fala desses acordos para trabalhar no digital, para trabalhar no remoto, a gente está falando de ops. Então, assim, eu poderia também aqui falar, né, que quando a gente trabalha com equipes multiculturais, tem vários denominadores que variam muito, como, por exemplo, o que é colaborar? O que é colaboração para cada cultura, né? Quais que são as expectativas quando a gente fala de uma documentação? O que um brasileiro espera encontrar numa documentação de determinado produto ou de determinado processo? O que um americano espera? O tamanho dessa documentação? O tipo de informação que está lá? Os alinhamentos também. Qual que é a expectativa? O que é um alinhamento? Um checkpoint para um brasileiro, o que é um alinhamento para um português. Então, essas são variáveis que a gente tem que começar a pensar quando a gente está com essas equipes multiculturais. E isso são esses que eu chamo, né, de acordos de convivência digital, se eu puder dizer assim. E assim, o mais, que eu diria que é o mais importante, é ter, assim, uma humildade e uma curiosidade cultural, porque é entender que não existe uma cultura que tá certa ou que tá errada, aí o modo dele de trabalho é ruim. Não, é você talvez ser humilde com relação ao teu conhecimento cultural sobre um colega, sobre aquela cultura em si, e ter curiosidade de aprender, né? Então hoje, diante de tudo isso que a gente tá falando aqui, eu acho que a empatia cultural se tornou também uma skill essencial, porque a gente fala, né, de comunicação assertiva, a gente fala sobre liderança, né, sobre as questões de, né, gestão do tempo, a gente fala sobre a gestão dos nossos próprios projetos a nível de função, mas quando a gente fala de trabalho remoto e de trabalhar com equipes multiculturais, a gente precisa começar a falar dessa skill que é a empatia cultural, né? Porque se a gente for pensar, as pessoas são moldadas pela cultura e design ops é sobre pessoas. E então é sobre entender tudo isso e começar a construir pontes de verdade, não só construir processos. Porque às vezes eu acho que a gente foca muito no processo e esquece que tem esses outros componentes que são tão variáveis, né? Nossa, parabéns, porque você muito bem colocou essa parte de acordos, que eu considero uma das principais palavras-chave aí, quando a gente fala de ops, né, de operações Sim, eficazes. É, porque existe aquele, não sei se a gente pode chamar de mito, mas é aquela concepção da galera achar que ops é impositivo, é para engessar os processos e tal, e não, na verdade não. E a gente nem consegue, inclusive, até para quem está nos ouvindo, se você atua como especialista em ops, é impossível a gente avançar, nas nossas atividades ali do dia a dia sem a colaboração. exato, Não tem como, não tem como. Então, assim, se você não tiver a colaboração das outras pessoas em executar o processo que você desenhou, não adianta, não vai adiantar de nada, bota no lixo, entendeu? Então eu acho que é uma figura, quem atua com ops uma pessoa que tem que realmente trabalhar muito, muito forte as soft exato. skills. E eu considero que talvez seja até 60-40.
de soft skills para a parte técnica, que é importante também, os métodos, enfim, mas é muito sobre Uhum. pessoas, é muito sobre empatia. E eu acho que o desafio esse de culturas é ainda maior, né? Não sei se você quer complementar É que alguma eu coisa. lembrei quando você estava dizendo aqui sobre a questão da colaboração, eu acho que quando a gente fala também de equipe distribuída e de produto global, e a gente está falando de colaboração, os designers por si só, né, se a gente tirar agora a parte do design ops, mas os designers, Uhum. eles funcionam como uma infraestrutura de colaboração, porque eles têm que garantir o quê? Uma coerência de experiência para diferentes públicos, né. Então, assim, a gente está desenvolvendo uma experiência para um público português, mas ela tem que ser coerente para um público alemão, para um público brasileiro, para um público, claro, vai depender do tipo de público do teu negócio, do teu consumidor, do teu usuário, que aqui a gente chama utilizador, sim, vai depender tudo isso, mas o designer por si só, eu sinto que ele tem esse papel de ser de ser uma infraestrutura de colaboração para garantir essa coerência na experiência. E aí entra o design ops, por que é tão importante a documentação, a guideline, o design system, as design reviews, né, para que a gente dê os instrumentos para o designer se tornar essa infraestrutura de colaboração e entregar uma experiência coerente. Então, assim, acho que faz todo sentido quando você fala da palavra colaboração aí, não só o design ops, mas o designer, o product designer, o UX designer, o UI, eles são realmente, quando a gente fala de produto global, eles funcionam como uma infraestrutura de colaboração para garantir que essa experiência seja entregue de forma coerente, de forma funcional, de forma eficiente, que agrade esse utilizador, né? Muito bom, Laís. E eu queria trazer uma terceira figura que influencia bastante positivamente, quanto negativamente também, que são as lideranças, né? O apoio da liderança, o patrocínio, enfim, ou não, a ausência da liderança também, né? Então eu queria que você expandisse a sua resposta nesse sentido. Perante a tudo que a gente conversou até aqui, como você enxerga a atuação dos papéis aí das lideranças? Elas são ativas? Tem muita diferença com essa burocracia que você falou, né, que existe aí no mercado de Portugal, que é mais rígido. Como funciona aí, especificamente, as lideranças de design? É, boa pergunta. Eu acho que depende, né? É uma resposta chata, mas depende. Eu vou falar um pouquinho das experiências que eu tive, tá? Porque, como, de novo, são experiências de empresas muito grandes. O que eu sentia, né, as lideranças de design, mas que estão no nível, por exemplo, directors, VPs, esse tipo de liderança, ele acaba tendo muitas vezes um papel mais estratégico e ele muito que vai direcionar ali o que o produto, né, o percurso de design e o percurso para o produto em si. As lideranças de design que estão ali liderando as equipes de design, que são os design managers, product design managers e etc., eu sinto que por vezes eles são muito participativos, eles estão muito focados ali na formação, na mentoria das pessoas para as quais eles lideram, mas eu sinto que muitas vezes, não sei, não sei se isso é um problema transversal também, mas muitas vezes eles acabam tendo o papel de fazer as coisas desenvolver também, né? Ele não fica só na liderança. Então, o que eu sinto é que tem o designer que tá ali no nível só de. Aqui a gente chama de individual contributor, que ele vai estar desenvolvendo a atividade de design, desenvolvendo o produto em si. Tem a liderança de design, que seria, então, para mentorar, auxiliar e direcionar a equipe de design dele, e tem a liderança dessa liderança, que seriam esses mais executive levels, que são os directors e os VPs. Dentro dessa estrutura, o que eu enxergo é que apenas o VP e o director, eles vão ter esse poder mais e essa função, esse papel mais estratégico. Eu não vejo hoje
um manager tendo visão ou atuação estratégica na equipe. E eu acho que isso é por causa de uma estrutura, né? E é um dos problemas de quando a gente cresce em estrutura e cria-se hierarquias, né? Mas é mais ou menos isso que eu sinto, assim. Eu vejo que os design, as lideranças que estão mais focadas na equipe, muitas vezes eles estão ali no dia a dia, às vezes eles até pegam para fazer coisa junto com o designer. Eles têm o papel de orientar, de liderar, de trabalhar ali no desenvolvimento da equipe dele, mas ele muitas vezes também tem a responsabilidade com os entregáveis, então ele acaba fazendo coisas, né, para garantir a qualidade desses entregáveis. E essa outra liderança acaba tendo esse papel mais estratégico e, por outro lado, não tem tanto essa visibilidade de equipe, de entender quais são as dores da equipe, o que está acontecendo lá, o que eu preciso, talvez, gerir de uma outra forma para que a equipe não esteja enfrentando essas dores. E aí que eu falo que é mais que necessário a pessoa de ops, que a estrutura que eu estou hoje é exatamente essa, onde essas lideranças de mais alto nível, elas não têm nem tempo, nem condição de olhar para essas dores menores que afetam tanto o dia a dia do designer, né? Então, isso acho que aumenta até a moral da equipe. Saber que existe uma pessoa ali para olhar para os problemas, para tentar resolvê-los, para trazer processos e otimizações que, digamos assim, atacam esses blockers que eles enfrentam no dia a dia. Então, é por isso que eu vejo muito eu vejo o papel de design ops também muito relacionado à liderança, mas numa liderança que não está Uhum, ali para mentorar ou para formar pessoas ou para uhum, avaliar pessoas, mas é uma liderança que está ali para olhar para os problemas, olhar para as dores dessa minha equipe, tentar trazer soluções e fazer com que as lideranças de levels acima consigam enxergar esses problemas, que às vezes parecem uhum. inexistentes, né? Mas eles estão ali e eles existem. Perfeito, não, é exatamente isso. Até eu comento para o pessoal, né, que faz a formação e tal, que é uma excelente oportunidade para quem almeja cargos de liderança, porque o que se aprende, o que se aplica em Ops, nada mais é do que um conjunto de atividades de gestão de design. Uhum, Então você já se capacita para quem quer seguir essa carreira. Claro que tem as suas particularidades, né? Que vão além ali, estratégia, como você comentou, enfim, e tudo mais. Pegando esse ponto de liderança, até para trazer um pouquinho da experiência de uhum, cultura, eh, como o pessoal de Portugal, por exemplo, os designers de Portugal, eles veem essa carreira de liderança? Eles almejam posições de liderança ou preferem continuar numa cadeira mais de especialista? Porque aqui no Brasil, já adiantando, tem muito esse glamour ali de buscar carreiras em uhum, liderança, tá? Mas é por outros aspectos, nem necessariamente porque a pessoa realmente quer isso. Muitas vezes, tá, é mais a questão financeira que aqui existe no Brasil essa sim. discrepância. E aí, em outros países, eu não sei, agora eu quero te ouvir se existe isso, mas em outros países, com pessoas que eu já conversei, não tem Uhum. isso. Essa diferença muito grande salarial para quem é uma função de gestor, quanto é especialista. E aí, no fim do dia, as pessoas preferem ficar no seu Figma ali do dia a dia do que encarar problemas de pessoas, Uhum. né? Como é que é aí? Como é que você Olha, eu enxerga? sinto que em Portugal é muito parecido com essa questão que você mencionou do Brasil. Eu vejo não só os designers, mas eu tenho amigos e convivo com muita gente que trabalha com engenharia, com produto e etc. E eu vejo que é exatamente isso. As pessoas querem subir para uma vaga de liderança muito mais para ganhar mais, para ter né, uma remuneração melhor. Mas muitos já estão dizendo hoje que preferem ficar ganhando menos do que ter os problemas de uma liderança. Mas aí eu até posso dar esse exemplo, que isso é uma coisa que eu tô a trabalhar neste momento, né? Que é um desafio que neste momento a gente tem na nossa equipe, que é justamente trabalhar um pouco no nosso framework de carreira, trabalhar um pouco em como nós desenhamos a nossa career path,
para conseguir evitar um pouco isso, porque a gente já tem lá o desenho, né, de carreiras que são mais técnicas e de carreiras que são mais focadas para liderança. Né? Acho que é a carreira em Y que a gente chama, não sei se eu estou errada. Um, É isso aí, é isso aí. então a gente tem isso documentado, a gente tem isso definido, faz parte do nosso framework de carreira, mas infelizmente a gente ainda está com essa questão das remunerações ainda ser um tabu, né? Porque quer dizer que então eu só vou conseguir ganhar mais se eu for para uma posição de liderança, mas para eu chegar numa posição de liderança eu tenho que demorar, sei lá, 5, 6, 7 anos. Então, esse é um desafio que a gente já entendeu que existe hoje e provavelmente daqui a algum tempo, né, a gente está com outras prioridades no roadmap de Design Ops nesse momento, mas já é uma das coisas que está lá sinalizada para eu trabalhar junto com o VP, né, que é o vice-presidente de design e produto, para melhorar esse nosso career framework para a gente evitar que pessoas estejam indo para a liderança só por causa de dinheiro. A gente quer que as pessoas vão para o cargo de liderança porque elas têm essa skill, têm essa vontade, têm essa aptidão, que faz parte ali do desejo profissional dela. Mas eu sinto que em Portugal, especificamente nesse meu contexto, também é muito por aí. Entendi. Valeu por compartilhar. E são funções diferentes, né, Laís? São completamente diferentes, né? E Ops é bem diferente É, ainda. é eu, É eu, um recorte Eu bem até diferente. uma questão Pode falar. pessoal, assim, eu me considerava uma researcher muito boa tecnicamente. Então, às vezes, eu me Uhum. sentia um pouco incomodada de, pô, eu faço isso aqui tão bem e aí eu vou ficar fazendo outra coisa. Então, eu precisei parar um tempo durante esse meu percurso de carreira para entender o que eu realmente queria, né? Entender que, ok, será que eu quero então continuar essa carreira apenas técnica e ser muito boa nessa área, ou será que eu quero outras coisas? E aí, Ops tem me dado uma visibilidade das coisas e aquele overview, assim, parece que você vê as coisas de cima porque eu não tenho a responsabilidade, como a gente falou aqui, de avaliar pessoas, de mentorar as pessoas num sentido tão próximo como uma liderança, mas eu tô aprendendo junto com essa liderança. Então, eu acho que para mim, tá sendo uma experiência muito boa. O tanto de aprendizado que você vai obtendo, porque você trabalha com proximidade às lideranças, mas ao mesmo tempo com proximidade às equipes, eu acho que isso é o grande diferencial e talvez o enriquecedor na carreira de design ops, assim, quando você escolhe uma função de design ops. E aí, é claro, eu tô falando aqui da função de design ops mais formal, né, quando ela é formalizada. Mas a Uhum. gente sabe que tem as pessoas que atuam em ops dentro de outras funções, né, outros roles. Pegando exatamente esse ponto aí, como é que você enxerga a carreira de Ops como função formal? Como você enxerga essas oportunidades aí fora do Brasil? Você vê que realmente existe, pessoas que querem fazer esse switch aí, essa mudança, vão encontrar oportunidades aí no mercado? Como você está enxergando isso? Como eu disse, eu acho que já existe um crescimento disso, não só de design ops, como de research ops também. Na época Uhum. que eu estava aqui em transição de uma empresa para outra, eu fiquei até surpresa, porque eu vi vagas tanto para design ops como para research ops, e, e então, assim, eu acho que já existe espaço, à medida que as empresas estão entendendo a importância, vai surgindo mais vagas, o que é natural, mas o que eu sinto é que ainda é uma área um pouco desconhecida, até por parte das pessoas que trabalham com design. Então, às vezes, as pessoas nem sabem. Um exemplo engraçado, quando eu comecei a trabalhar agora nessa minha última empresa, eu fui fazendo os one-on-ones com a minha equipe para conhecer e etc. Muitas pessoas não sabiam o que eu ia fazer, que era essa função. Então eu penso, ok, a gente tem oportunidade do mercado, mas a gente tem pessoas que são do design que não sabem o que essa área faz, tem um gap aí. Então eu acho que até as pessoas que estão se especializando, que estão buscando conhecimento, já estão, digamos assim, um passo à frente.
Tem que fazer o Design Ops essencial aí Olha, agora tem pra, que fazer. né, já fica o jabá aí. Mas só fazendo um parênteses nessa tua fala, opinião do João, tá? Eu acho que isso é uma falha. As pessoas do time de design que possuem liderança, tá? Não tô falando de equipes, de equipes de design pequena que não tem uma liderança de design formal, tá? Mas as equipes que têm uma liderança de design formal, você encontrar esse tipo de situação, para mim é uma falha da liderança, minha opinião bem pessoal, tá? É uma falha da liderança, porque já deveria estar incorporado essas atividades no dia a dia da própria liderança, sabe? Então, quando a gente fala, pô, de capacitação, de treinamentos, eu acho que esse é um assunto que a galera tem que estar no dia a dia. Mesmo que não exista uma pessoa com cargo formal exercendo aquilo, Uhum, mas você, como liderança, você pode direcionar e instruir a sua equipe a começar a pensar com sobre certeza. isso, sabe? Então, enfim, Mas é expondo um pouquinho do engraçado que que eu acho. existe, eu vejo que existe isso, mas existe com outros nomes. Não existe com o nome Design Hum, Ops, entendeu? explora um pouco mais, explica Por mais aí. exemplo, existia dentro de research, existiam os treinamentos, existiam as iniciativas de advocacy, existia o repositório, existia tudo, Uhum, todas essas ações, mas em nenhum momento era chamado de research ops. Chamavam de research foundations, chamavam de N coisas. E aí, na parte de design propriamente dito, tinha os rituals, tinham-se a maioria das coisas que se refere a ops, eles chamam de processos, né? Então, os processos. Então, uhum, quase tudo é processo. Então, aí vem uma pessoa que tem o um nome, que carrega o título e que é Design Ops, as pessoas não entendem muito o que que é. Mas não é que não entendi, existiam entendi. essas práticas. Eu acho que elas existem, porque não tem como você ter, na minha opinião, não tem como você ter uma equipe de design sem ter essas práticas de design ops, sem ter esses Sim, processos, exato. sem ter essa figura, nem que não seja uma figura formal, né? Tem alguém ali que tá Uhum. fazendo isso. E Deveria, e deveria, então exato. eu acho que foi isso que eu vi, assim, que tinha alguém fazendo, senão a equipe não escalava como escalou, senão a gente não tinha os resultados que a gente vê. Mas Uhum, quando surge o nome, a formalidade do cargo e da pessoa, as pessoas ficam um pouco perdidas. O que eu acho bom, entendi, porque eu vejo entendi. que é espaço para crescer, é espaço para falar da área, é espaço para divulgar o que a gente faz, a paixão que a gente tem pelo que a gente faz, se colocar muito como e eu tenho feito isso desde o meu primeiro dia, se colocar como um suporte mesmo da equipe, se colocar ali como um defensor da equipe, se colocar como uma pessoa que vai, digamos, trabalhar para remover os blockers e para construir coisas que facilitem o trabalho deles. Porque eu já tive experiência de trabalho com pessoa de design ops, onde existia um cargo formal, onde existia liderança Uhum. formal, existia o cargo de design ops, mas era um discurso muito de estamos aqui para mudar os processos e aceite e fale amém. Então não é, para mim isso também não é design ops. Não, Então, não. para mim o design ops não é a É, pessoa que chega e fala, olha, desenvolvi esse processo, vamos começar. Eu exato, acho que o design ops é o exato, que vai ter essa exatamente. escutativa, vai entender a necessidade, vai ajustar, não porque viu no template XY, mas porque entendeu que essa solução se ajusta Uhum. àquele contexto. Então eu acho que é muito por aí. Não sei se eu também viajei na Não, resposta, perfeito. desculpa. Não, excelente, é isso aí, porque volta na colaboração que a gente falou Uhum, anteriormente. Não tem como evoluir Ops sem depender da uhum. colaboração. Eh, e, putz, isso me deixa até, vou dizer, menos preocupado. Eu ia dizer feliz, mas vamos trocar É, por menos preocupado. Porque é muito mais interessante ter a prática sendo exercida e o nome vem isso. depois, tá tudo bem, do que a ausência da Sim, prática. Aí, beleza. Então, menos mal como você trouxe ali, eu fico mais tranquilo, sim. certo? Acho que o buzzword do mercado a gente tem a oportunidade para aprender, enfim, tá tudo certo. E aí, Laís, para fechar esse escopo de perguntas aí sobre Ops, aqui no Brasil tem muita coisa ainda
confusões em relação a job description da pessoa de design ops também cuidar de design system. E enfim, em vários episódios aí a gente acaba entrando nesse Uhum. tema, mas eu quero te perguntar também, aí no mercado fora do Brasil, o job description desses cargos formais de pessoas ops tá dentro do escopo também atuar em design system ou não? Olha, eu já vi as 2 coisas, tá. Eu já vi algumas vagas que está, sim, dentro do escopo, mas falando da minha experiência atual e da última empresa que eu trabalhei, onde a gente tinha um cargo formal de design ops, não fazia parte. Nós tínhamos uma pessoa da equipe de design que era Uhum, responsável pelo design system. É claro que em alguns momentos essas figuras podem trabalhar em colaboração, claro que sim, mas no meu sim, caso eu não sou responsável por design system, na última empresa que eu trabalhei também a pessoa que era de ops não era responsável por design system, então eu perfeito. acho que eu prefiro acreditar e ter a esperança que isso tá já mudando, mas eu já vi esse tipo de job description que estás a comentar. Ótimo, ótimo. Não, melhor ainda. Agora me deixa mais feliz, não é menos preocupado. Agora eu já fico mais feliz, porque infelizmente aqui no Brasil ainda a gente tem muita essa questão aí do DS tá associado demais a ops, e isso é um problema para a maturidade do Sim. mercado. Mas legal, legal que aí é diferente, né. É, lembrando que, assim, tô Hã, aqui a falar a partir das minhas experiências. Pode sim, ter claro, claro. empresas que fazem de outra forma e etcétera, mas é isso. Acho que a minha experiência tem sido positiva, assim. Porque aí que tá, eu acho que quando, nessas 2 empresas onde eu trabalhei, que são empresas grandes, tech multinacionais e etcétera, eh já existiam esses processos, já existiam as práticas, e só depois veio o cargo, exatamente como você mencionou. E eu acho que quando eles foram criar o cargo, eles tomaram esses cuidados, sabe, de criar um role que realmente fosse compatível. Porque eu realmente vejo que nessas 2 últimas empresas, estava muito alinhado, assim, eu não via, dentro do escopo de trabalho coisas que nada que tinham que ver. A única coisa que eu posso dizer que eu já enfrentei e que eu vi de uma forma um pouco problemática, é quando a gente tem a figura do design ops e a figura do research ops. Porque eu era, no caso, a figura do research ops, e eu tinha uma pessoa que era o design ops. E eu entendo que research ops faça parte do design ops, é uma área que possa colaborar e até pode existir uma pessoa só que faça os 2. Mas se existem 2 pessoas, eu acho que tem que ter essa sinergia e essa colaboração de não se misturarem os papéis, de não, né, de não haver esse overlapping aí, essa mistura e criar atritos, porque acho que a pior coisa é quando você cria uma uma equipe de ops e começa a ver atrito dentro da equipe de ops. Então isso também é problemático, que supostamente não era para acontecer. Então eu acho que a minha experiência, o que eu já vivi foi isso, sabe, de ter o único problema com relação a job description, acho que foi mais relacionado a isso. Então, provavelmente devem ter casos que, sei lá, tem o content ops, tem o research ops, tem o design ops, e essas pessoas, elas têm que trabalhar em sinergia. Eu não posso ser o design ops e achar que eu posso fazer tudo à minha maneira ou, direcionar os processos da maneira que eu acho que é mais correto para mim, digamos assim, né. Então essa foi a minha única experiência, digamos assim, que talvez eu vi que talvez o job description ou talvez a expectativa que foi colocada nessa pessoa de design ops, talvez foi um pouco, não tão equilibrada, digamos assim. Perfeito, perfeito. Esse é um bom ponto para a gente explorar, até vou fazer alguns comentários. Tem que ter sinergia, isso é óbvio, você colocou muito bem aqui. São figuras distintas que têm que ser
complementares, né, uma com a outra. Mas eu percebo também até com os alunos, nos encontros lá que a gente faz, das mentorias e tal, até mesmo nos exercícios também, né, que eu vejo, que tem uma confusão, quando existe só design ops e a ausência de pessoas especialistas em research, content, acessibilidade, que seja, é esperado que Ops vai fazer todos os processos dessas outras áreas também. E não. Isso é um erro, tá? Todas essas especialidades, por exemplo, se a gente pega a camada de pesquisa, uma pessoa generalista de Ops, ela não tem como ser super especialista na parte de pesquisa ali também, de melhorar os processos. Obviamente que ela vai poder ajudar, porque ela é uma figura global ali, né, transversal, horizontal, só que a indicação sempre que possível é que essas especialidades elas tenham pessoas Uhum. dedicadas a esse tema. E não precisa necessariamente ser um research ops, mas vai ter, inevitavelmente, uma pessoa especialista em pesquisa, que aí ela vai aplicar operações ali no dia a dia e tal, e aí vai se conectar com essa pessoa de ops vai, enfim, auxiliar e tal, mas não vai conduzir os Exato, processos de pesquisa, exato. né? Tanto de acessibilidade quanto de conteúdo, enfim, eu acho que é importante o pessoal ter essa diferença também para quem está nos ouvindo Sim, aí, né? e é como eu disse, nada impede de uma, por exemplo, no meu caso atual, como eu já venho desse background de research ops, eu sou a pessoa hoje que atuo nas duas frentes. Nada impede que isso aconteça. Mas quando você não tem essa outra uma Exato, figura para cada área, né? Quando tem exato. uma pessoa só, não é obrigação dela fazer tudo. E o que eu vejo que dá É para isso que a aí. gente tem também que considerar aqui é a senioridade dessa pessoa de ops. Porque o que eu vejo, talvez uma pessoa que tem uma senioridade muito alta e que tem dentro do seu portfólio de projetos ali coisas relacionadas a content, a research, não sei o quê, ok. Tá dentro Isso tá aí, ela tem beleza. um nível de senioridade que comporta um portfólio com projetos de diferentes áreas, mas não necessariamente uma pessoa que acabou de entrar na empresa, um design ops, talvez, que seja ali especialista, sênior especialista, né, que tem essas diferenças de nomenclatura, mas eu nunca é júnior, que eu não acredito que exista isso. Eu já É. ouvi isso também e eu fico: "Não existe design ops júnior". E então aí eu acho que existe essa porque existe uma progressão de carreira, né, uma pessoa como a gente estava falando, Uhum. vamos supor, se eu quiser permanecer nessa minha jornada aqui de profissional dentro do design ops, e eu quiser ao longo dessa minha jornada ir agregando conhecimento e agregando projetos de acessibilidade, de content para o meu portfólio de projetos, ótimo, mas isso também vai depender do meu tempo de casa, da minha senioridade, do meu nível de conhecimento e do suporte que eu tenho das minhas lideranças. Porque, no fundo, quem também vai direcionar as prioridades ali de ops vão ser as lideranças. Então, eu vejo muito aquele equilíbrio, né? Equilibrar pratinhos ali, quando a gente fala Sim, de todas as áreas de ops de uma forma geral. sim. Não, você colocou muito bem, vai depender do background. Você, como especialista em pesquisa, claro que você vai ter uma facilidade em ajudar, mas não deveria estar como Aham. obrigação ali de fato. Luiz, muito bom, acho que a gente expandiu várias coisas e você trouxe várias coisas pra gente aí que tenho certeza que vão agregar muito aí para quem tá nos ouvindo, né, ou assistindo. E aí para encerrar, eu acho que eu faço essa pergunta para todo mundo, tá? Um conselho, e aí livre, fica com a palavra livre aí para passar para nossa audiência, para quem tá iniciando aí ops dentro da empresa, o que que você diria de conselhos para como começar, né, do jeito certo, evitar erros e tal? Qual seria o seu conselho? Eu acho que eu falei um pouquinho disso quando eu falei de uma experiência que eu tive que não foi tão boa, né. Eu acho que a gente tem que não achar que a gente está lá para colocar processos e para colocar nossa experiência para jogo, né. Eu acho que o Uhum, ops é a pessoa que tem que ouvir, que tem que entender e tem que ouvir, como eu falei, liderança, tem que ouvir
equipe, tem que encontrar soluções. Então, eu acho que é muito ter essa escutativa, essa empatia, né? Eu acho que o Design Ops ele vai exigir muito do que a gente fala no geral de user experience, que é esse ouvir o outro, é criar uma experiência agradável, é criar uma coerência dessa experiência. Então, assim, é pensar tudo que a gente pensa para UX, né, para user experience, dentro dos processos de trabalho da nossa equipe. Eu acho que seria uma mentalidade, uma forma de pensar design ops que talvez quebra muito bloqueio, que você não tem que teorizar muito, que você só tem que entender que você tem os seus usuários, você tem um grupo de pessoas que vai usar o teu produto, e qual que é teu produto? São os processos, são as suas guidelines, são as documentações, é tudo aquilo que você disponibilize para facilitar o trabalho deles. Então, eu sugeriria sempre olhar quais são os princípios do user experience. A gente está aplicando isso na nossa prática de design ops ou a gente está fazendo alguma outra coisa? Então, eu acho que design ops ele bebe muito de outras disciplinas, como gestão de projetos, é, gestão de programas, pega skills de liderança, mas a gente não pode esquecer que design ops está dentro de user experience e a gente tem que tentar olhar para esses princípios de user experience na nossa prática de design ops. Eu acho que eu daria esse conselho geral. E o meu conselho para todo mundo que não é só design ops, não é só dessa área, eu sou uma pessoa que sempre fala isso, que seja um lifelong learning, né? Nunca pare de aprender. Eu acho que eu sou uma apaixonada por aprender, apaixonada em conversar com gente que sabe. Eu acho que a gente tem sempre o que aprender um com o outro. Então, continue aprendendo. A gente tem hoje a inteligência artificial, um monte de ferramenta à nossa disposição. Então, a gente não pode ver isso como um inimigo. A gente tem que pensar, olha, se calhar agora eu tenho que aprender uma coisa diferente para eu exercitar a minha função de uma maneira diferente. Então, eu acho que eu diria isso. Sempre gosto de finalizar dizendo essa frase de seja um lifelong learning. Boa, muito bom. Eu tô tentando em cada episódio complementar também com uma pequena dica, pequeno conselho, e eu acho que para o bate-papo de hoje, como a gente falou sobre carreira e tal, quem tá almejando fazer essa migração, experienciar essa área que é muito bom para, eu acho, para carreira profissional, acho que é interessante, é entender que vai deixar de brincar no Figma. Ah, São coisas completamente importante. diferentes, tá. Então a pessoa vai ter que Sim. desapegar de ser especialista, vai ter que Quando você desapegar. falou do design É. system, eu ia dizer isso, que eu quase não abro o Figma, só que eu não quis dizer isso porque eu pensei, vai que me julgam. Mas eu Não, mas não, realmente não, não uso é Figma, isso. mas aí que tá, aí é uma questão, por isso que eu disse, a gente tem que parar e entender o que que a gente gosta, o que que a gente quer a nível profissional, o que que a Exato. gente se identifica. Eu nunca fui uma pessoa que gostou da parte de UI, que me identifiquei com ficar Uhum. trabalhando com Figma. Então, como eu disse lá no início, o meu percurso ele acabou sendo muito natural, porque eu fui respeitando muito as minhas habilidades. Então eu acho que não vale a pena uma pessoa que adora prototipar, que adora explorar o Figma, Uhum. querer migrar para design ops, porque provavelmente vai se frustrar. Concordo, com certeza. Eu acho que ter o conhecimento é Sim. legal, mas a gente tá falando aqui sobre realmente carreira e E o e day tudo by mais, day, né. né? O seu day by day não vai ser Isso, ficar bem fazendo, diferente. mexendo no Figma, vão ser outras coisas, que também são bem Uhum. legais. Boa. Sim, enfim, são perfis, tá. Eu acho que nem toda pessoa tá preparada pra ser líder, e tá tudo bem, tá tudo certo. Hã, assim como exigir também de uma liderança ela saber tudo do craft, na verdade nem faz sentido, né, são papéis distintos. Enfim, Laís, muito bom o bate-papo, espero que o pessoal tenha curtido também. Brigadão de novo pela tua presença aqui, e foi uma aula aí pra todo Ai, mundo. obrigada, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, espero mesmo que vocês tenham, aproveitado e quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato comigo, me adicionem no LinkedIn, vamos trocar experiências, informações e obrigada.